Hey guys! Aqui é a Bi E aqui é a Gi. e na dica de hoje a gente vai explicar pra você finalmente a diferença entre essas duas palavrinhas que causam muita dúvida no inglês: between e among. Pois é, chega de não saber mais quando usar ou de ver algum exemplo em que o uso não é do jeito que você esperava e ficar confuso. E pra falar sobre essas duas palavras, a gente vai dividir os contextos em que elas podem aparecer, beleza? Primeiro a gente vai falar delas no contexto de indicar localização, tá bom? Uma posição geográfica mesmo. E depois a gente vai falar dos usos delas na hora de enumerar coisas, né? De falar sobre 1, 2, 3, 4 itens numa sequência e assim por diante. Pra ficar bem claro, assiste essa dica até o final, que eu prometo que é bem descomplicado. Então vamos lá, eu vou começar te explicando como é que a gente usa essas duas palavrinhas, between e among, num contexto de localização, ou seja, de você falar a sua posição ou a posição de algo em relação a algum lugar. Localização mesmo, tá, gente? Sem segredo. A gente usa between para falar que algo se localiza entre duas coisas. Por exemplo, I'm between Giovanna and Davi. Eu estou entre a Giovanna e o Davi, ou seja, eu estou me localizando entre duas coisas, duas pessoas, enfim, não importa. Between Jeff and Troy. Ó, o computador, no caso, the computer, do laptop, tá entre, between, Giovanna and Bianca, tá vendo? Realmente, a posição dele, a localização dele é entre duas pessoas. Exatamente. Agora, o among a gente vai usar para falar também de localização nesse contexto de localização, mas quando algo ou alguém estiver dentre 3 ou mais elementos. Então imagina, por exemplo, que a gente tem vários amigos aqui em casa e que tem o computador ali no meio dos amigos. A gente pode falar the computer is among my friends. O computador tá dentro ali os meus amigos. Ou então, se eu não tô só entre a Giovanna e o Davi, mas eu tô entre vários amigos na minha casa, I'm among my friends. Então é bem simples, em contexto de localização, between é entre duas coisas e among, dentre várias coisas, 3 ou mais coisas. You're among friends now, Hank. Beleza, a Bi deixou bem claro como funciona quando a gente tá falando de localização. Mas você pode ver essas palavrinhas aparecendo em outras frases que não tem nada a ver. O intuito não é indicar a localização de uma pessoa ou de um objeto, de um país. É simplesmente enumerar, né? Mencionar eles, 2, 3 ou mais elementos em uma frase. Pensa só nesse exemplo. The negotiations between France, England and Germany are going well. Então, as negociações entre França, Inglaterra e Alemanha estão indo bem. Você percebeu que eu falei de 3 elementos e eu usei o between. Daí muita gente fica confusa e fala, como assim? Mas se você usou 3 elementos, você devia ter usado o among. Acontece que aqui eu não tô falando de localização geográfica desses países, pouco importa se eles ficam perto um do outro, longe um do outro. Eu simplesmente estou falando de uma negociação e começo a enumerar a lista de países que estão envolvidos nessa negociação. São lugares distintos, né? E eu fui enumerando. Aí a gente usa between. Agora vamos supor que ao invés de mencionar os 3 países, eu quisesse só falar que a negociação entre os países da Europa tá indo bem. E eu falasse assim, the negotiations among the countries of Europe are going well. Aí eu usaria o among. Por quê? Porque eu não tô mais especificando país por país, enumerando eles numa listinha. Eu simplesmente usei um termo mais genérico, um termo que não define tanto, que é o termo países da Europa. Aí eu uso o among. Você começou a perceber a diferença? Aqui a grande questão vai ser essa. Quando eu estiver sendo mais genérica, falando de um grupo de pessoas ou de um grupo de países, aí eu uso o among. E quando eu estiver falando de item por item, sendo mais descritiva, definindo melhor, aí eu uso between. Eu acho que esse exemplo funcionou muito bem. Vou até pedir pro nosso editor colocar os 2 juntos aqui na tela, ó. The negotiations between France, England and Germany are going well. E the negotiations among the countries of Europe are going well. Às vezes visualizar assim ajuda a gente a realmente perceber a diferença. E como a gente adora um resuminho, basicamente é só você lembrar disso. A gente tem que pensar que essas duas palavrinhas podem ser usadas no contexto de localização e no contexto de simplesmente mencionar coisas. Na localização, aquela regrinha básica de escola, lembra? Se está entre duas coisas é between, entre 3 ou mais é o among. E nesse contexto de você só enumerar, se você vai especificar cada item, não importa quantos itens, você usa between. E se você vai falar só do nome do grupo, não vai especificar item por item, você usa among. Eu acho que agora ficou bem mais claro, né? E se você conseguiu entender e gostou dessa dica, já deixa seu like e não esquece de deixar aqui nos comentários uma frase praticando, convidando seus amigos também, porque aqui é hashtag aprende e aplica. E também hashtag speak from day one, ou seja, além de escrever uma frase nos comentários praticando, fale essa frase. É muito importante você colocar o seu inglês para jogo. Esse é o nosso objetivo, né? Descomplicar para você destravar o seu inglês.
A gente se vê na próxima dica. Take care! Take care!